No futebol, há empates que fazem parecer que os dois perderam. Há empates que fazem parecer que os dois venceram. E há empates. Um time comemora como se tivesse acabado de ganhar a Copa do Mundo, enquanto o outro sai sentindo que o sonho escapou por entre os dedos. E foi exatamente isso que aconteceu no duelo entre Arábia Saudita e Cabo Verde. Quem olhasse só o placar final diria simplesmente 0-0. Sem gols, sem drama, nada aconteceu. Mas a verdade é que o que aconteceu neste jogo foi maior que qualquer gol. Porque às vezes o gol mais importante no futebol é o que nunca saiu. Imagine um país com menos de 600 mil habitantes, menor que a população de muitas cidades do mundo árabe. Esse país está no palco da Copa do Mundo, e não só participando, está lutando por uma vaga nos 32 avos, diante de uma seleção mais experiente e com mais recursos. Ainda assim, ele comemorava. No apito final antes do jogo, os dois times estavam em situações totalmente diferentes. A Arábia Saudita entrou em campo sabendo exatamente do que precisava. Sem contas, sem cenários complicados, só a vitória. Qualquer coisa menos que vencer seria o fim da jornada. Cabo Verde, porém, estava mais confortável. A surpresa do torneio. Um time de um país com menos de 1 milhão de habitantes, mas lado a lado com potências do futebol, sonhando com vaga nos 32 avos, e sabendo que um empate podia bastar. Por isso, o jogo começou com enorme tensão, sobretudo do lado saudita, porque cada minuto deixava a eliminação mais perto. Ao mesmo tempo, deixava Cabo Verde mais perto de fazer história. Antes de entrar no jogo em si, há algo importante a entender. Cabo Verde não é visto como uma potência tradicional do futebol. Não tem história longa em Copas, e não estava entre os times cotados para ir longe. Na verdade, muita gente nem esperava vê-lo nesta fase antes do torneio. Mas o futebol adora zebras. Adora surpresas. Adora times que surgem do nada. E era exatamente isso que Cabo Verde fazia. Desde o início, ficou claro que a Arábia Saudita queria atacar. Queria resolver o jogo cedo. Mas o problema era que Cabo Verde estava muito bem organizado, calmo, disciplinado. Cada jogador sabia sua função. Assim, apesar da pressão saudita em certos momentos, o jogo seguiu equilibrado. Pelos números de posse, a diferença foi quase inexistente. Cabo Verde, 51%. Arábia Saudita, 49%. A bola foi dividida quase igualmente entre os dois lados. Mas a surpresa veio no número de chances criadas. Cabo Verde foi o time mais perigoso. Terminou com 15 finalizações contra apenas 6 da Arábia Saudita. Mais que o dobro de tentativas. E esse foi o primeiro sinal claro de que o jogo não seguia como a Arábia Saudita esperava. Porque o time que precisava vencer deveria ser o mais perigoso. Mas aconteceu o oposto. Parecia que Cabo Verde buscava a classificação, não a Arábia Saudita. Nos passes, Cabo Verde acertou 433, contra 421 da Arábia Saudita. Seu aproveitamento nos passes foi de 87%, e o saudita, 82%. Esses números mostravam a calma de Cabo Verde, a confiança dos jogadores, como se não disputassem o maior jogo da história do país. Na prática, cada minuto aumentava a pressão sobre a Arábia Saudita, porque o empate não bastava. O tempo acabava, as chances rareavam, a tensão aumentava, e isso é das coisas mais duras no futebol. Quando você precisa muito de um gol, mas ele não sai, cada minuto pesa mais, cada ataque perdido dói mais, e cada segundo leva você mais perto do fim. Com o passar do tempo, o jogo ficou cada vez mais físico. Isso se refletiu no número de faltas. A Arábia Saudita cometeu 16 faltas, contra só 10 de Cabo Verde. Também levou 3 amarelos, enquanto Cabo Verde recebeu só 1. Esses números mostravam a enorme pressão psicológica sobre a Arábia Saudita, porque quem precisa vencer costuma ser o mais nervoso, o que se apressa, o que mais arrisca. No meio disso tudo veio um momento de partir o coração. A lesão de Hassan Tambakti, uma das cenas mais emocionantes do jogo. O jogo parou, e a preocupação se espalhou pelo estádio entre jogadores e torcedores. Momentos assim lembram que o futebol é maior que qualquer resultado, maior que classificar ou cair. Porque o bem-estar de um jogador sempre vale mais que o placar final. Quando o jogo recomeçou, a Arábia Saudita seguiu pressionando, mas o gol simplesmente não saía. Do outro lado, Cabo Verde jogava com inteligência notável. Não ficou recuado o jogo todo, e certamente não estacionou o ônibus como muitos esperavam. Ao contrário, 15 chutes mostram que esse time veio atacar. Era uma ameaça real e também buscava a vitória. Foi isso que manteve o jogo aberto por muito tempo. Há outro ponto importante. Muita gente vê um 0-0 e logo acha que o jogo foi chato. Mas a realidade era bem diferente. O jogo foi cheio de tensão, pressão e medo de que um único erro decidisse tudo. Porque um erro podia mudar o destino de uma nação inteira. Com o apito final mais perto, o relógio virou o maior rival saudita, não Cabo Verde.
Cada minuto levava a Arábia Saudita mais perto da eliminação e Cabo Verde mais perto do sonho. Os sauditas olhavam mais para o relógio que para a bola, porque o tempo escapava. E a chance deles também. Enquanto isso, a torcida de Cabo Verde vivia uma das noites mais inesquecíveis da história do país. Um time pequeno de uma nação pequena, a minutos de um feito histórico. Um feito que quase ninguém esperava antes de o torneio começar. Quando o jogo entrou nos minutos finais, a tensão chegou ao auge. A Arábia Saudita atacava. Cabo Verde resistia. Todos esperavam o momento decisivo, quando o gol enfim sairia. Mas não veio, então veio o apito final. O placar, 0-0. Mas na verdade, o jogo não terminou empatado. Terminou com duas histórias bem diferentes. A primeira era a de uma seleção saudita que entrou no torneio com grandes esperanças. Chegou à rodada final ainda dependendo só de si. Mas não converteu a chance em vitória. E sua campanha na Copa do Mundo acabou. A segunda história era de Cabo Verde. Uma seleção de um país com menos gente que muitas cidades árabes. Um time sobre o qual a maioria sabia muito pouco. Um time que entrou no torneio em silêncio, sem hype, sem expectativa, sem pressão. E de repente se viu nos 32 avos. Um feito histórico que será lembrado por muitos anos na história esportiva do país. E assim ficou a classificação final do grupo. A Espanha foi primeira. Cabo Verde ficou em segundo. O Uruguai foi terceiro. A Arábia Saudita foi quarta. Antes do torneio, quem imaginaria que essa seria a ordem final do grupo? No fim, vão lembrar que o jogo terminou 0-0. Mas quem viu de fato sabe que a história foi muito maior que um empate sem gols. Foi a história de um time que precisava desesperadamente do gol e não achou, e de outro que só precisava resistir e fez exatamente isso. Foi a história do tempo correndo contra a Arábia Saudita e de um sonho crescendo a cada minuto. Para Cabo Verde, no começo, era um jogo por classificação. Depois virou um teste de nervos. Então foi uma corrida contra o tempo. E por fim virou apenas uma espera pelo apito final. No início, era um jogo entre um time correndo atrás de um sonho e outro atrás da história. Depois virou uma batalha de nervos. Depois, corrida contra o relógio e luta por vida. No fim, uma pequena nação escreveu um dos maiores capítulos de sua história no futebol, enquanto uma potência saiu sabendo que a chance estava em suas mãos. No fim, um time saiu arrasado por ter chegado tão perto. O outro comemorou após conseguir o que antes parecia impossível. E talvez isso seja o mais bonito da Copa do Mundo. Ela nos lembra, vez após vez, que os sonhos nem sempre pertencem aos maiores times. Às vezes, a maior história de todo o torneio é escrita pelo menor time em disputa.